Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar da produção de petróleo aqui do nosso país, do Brasil. Vou comentar do mercado de fertilizantes, que está com bons preços para o produtor. Eu vou conversar com Gilberto Marques, ele é o presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e ele é o responsável nessa temporada pela realização da famosa e consolidada Pecuária de Goiânia. E eu vou falar também do mercado de produção da cana-de-açúcar para a fabricação de etanol e açúcar. E vamos comentar do mercado físico do boi gordo, em que os preços seguiram andando de lado na maior parte do Brasil e a oferta de animais continua elevada. E eu vou conversar com Laís Trova. Ela é responsável pela estratégia e inteligência de mercado da Agro Nortene. E nós vamos falar de uma estratégia que o grupo fomenta a troca de ideias e ao desenvolvimento de projetos para a cadeia do agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre petróleo aqui do Brasil. A produção de petróleo brasileira registrou queda de 147 mil barris de petróleo por dia. Isso no mês de março deste ano, em relação a fevereiro, para uma média de 3 milhões de barris por dia. Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, no relatório mensal que foi publicado agora nessa semana, a OPEP aponta a expectativa de crescimento da produção brasileira com um aumento de alguns campos, porém, ressalta que a exploração em plataformas offshore, que é uma estrutura para perfuração em alto mar, deve causar algumas interrupções. O documento cita o Brasil como um dos principais impulsionadores da oferta de combustíveis líquidos em 2022, ao lado dos Estados Unidos e também da Rússia e do Canadá, e também da Guiana e da China. As maiores quedas na produção foram registradas na Noruega e na Tailândia. Em relação a este ano, a OPEP avalia o investimento de capital para exploração de petróleo e gás brasileiros, que deve ter aí uma alta de 15% na comparação com 2022. E agora vamos comentar sobre o mercado de fertilizantes. O IPCF, que é o Índice de Poder de Compra de Fertilizantes, registrou um cenário favorável para os produtores rurais em abril, sendo o mais benéfico dos últimos 22 meses. Essa redução nos preços, ela ocorreu devido ao adiamento da safra nos hemisférios norte e sul. Por outro lado, as commodities apresentaram um aumento médio de 1,7% em relação a março, refletindo as preocupações do mercado em relação à produção mundial de açúcar. Países como China, Tailândia, Índia e também vários países da Europa enfrentaram problemas na produção dessa commodity, enquanto o Brasil aguarda o progresso de sua safra. No entanto, a entrada da safra recorde de soja no Brasil, as boas perspectivas para a safrinha brasileira e o início do plantio da soja e milho lá nos Estados Unidos contribuíram para o aumento da oferta de produtos agrícolas no mercado. O setor agrícola ele está atento à safra brasileira de grãos e preocupa-se especialmente com a logística de abastecimento desde os portos até o consumidor final, incluindo plantas fabris. O IPCF, que é esse índice de preços ao consumidor, que é divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes, ele é calculado com base na relação entre os preços dos fertilizantes e das commodities agrícolas. Quanto menor o índice, mais favorável é a relação de troca.
As principais culturas agrícolas consideradas no cálculo são soja, milho, açúcar, etanol e algodão. E agora eu vou conversar com Laíse Trova. A Laíse, ela é responsável pela estratégia e inteligência de mercado agro da empresa Nortene. E nós vamos falar de uma estratégia que a Nortene fomenta, quer dizer, a troca de ideias e o desenvolvimento de projetos para a cadeia do agro. Laíse Trova, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la para falar de um tema interessante, que é uma preocupação que a Nortene tem junto ao mercado produtivo agropecuário. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Antônio, que agradeço o convite. Laíse, assim, bem rapidinho, me fala um pouquinho sobre a Nortene, rapidinho, o que é a Nortene, o que ela faz, aonde ela atua? Okay. Antônio, a Nortene é uma empresa brasileira, fundada há mais de 40 anos, e nós temos dois grandes negócios, né? Nós temos o agronegócio e nós temos o que nós chamamos de proteção ambiental, que são os negócios voltados à mineração e aterros sanitários. E nós todas as soluções plásticas para o agronegócio e para a proteção ambiental. Quer dizer, então, que se eu fizer, vamos dizer assim, um enorme, entre aspas, para a turma poder entender, um enorme buraco, e eu quero colocar água lá dentro, eu compro um plástico da Nortene, coloco ali, que esse plástico dá proteção e serve como uma piscina e um armazenamento de água para irrigação, por exemplo. Exatamente. Os conhecidos, né, reservatórios de geomembrana. Uhum. Exatamente. Exatamente. E também ela tem também produtos para fazer aterros sanitários, né? Ela tem aí um plástico especial justamente para isso, né? Exatamente. Alguns mais técnicos, né, com algumas exigências diferentes para esse mercado de proteção ambiental. Correto. Bom, a Nortene agora ela está preocupada em fazer assim, vamos dizer, uma ponte entre o setor produtivo e a empresa. Me explica como que funciona isso aí. Exatamente, Antônio. Nós fazemos parte de um grupo que reúne grandes players, né, dessa cadeia do agro. Nós somos produtores, fabricantes, que não somos concorrentes entre nós. Então, o objetivo desse grupo é trazer cases, experiências, estratégias, melhores práticas, para que a gente consiga, então, aprender juntos. E o objetivo disso é como nós conseguimos nos conectar de forma mais assertiva, mais eficiente, diretamente com o produtor. Em outras palavras, é basicamente como nós, como fabricantes, conseguimos resolver, né, sanar as dores que o produtor rural tem no campo. Você me fez relembrar um fato muito interessante, e eu me lembro exatamente bem que eu participava de um evento muito grande, e eu disse nesse evento o seguinte, que as coisas não podem sair de uma grande empresa e ir para o produtor, tem que ser o contrário. Nós temos que ver qual é a necessidade do produtor para a gente poder ver se dá certo ou não. E parece que é exatamente a preocupação de vocês, né? Exatamente, né? Nós estamos dia a dia, né, no campo, então, ouvindo o que os produtores têm, né, e não só em relação ao produto em si, mas ao serviço prestado. Assistência técnica é uma das dores, né, do produtor rural hoje. E o objetivo é, então, como nós agilizamos isso, né, porque hoje, essa questão do tempo, né, as coisas mudam muito rápido, então, como atender o produtor no tempo que ele precisa, trazendo, então, maior competitividade para o campo, né? Como o produtor vai produzir melhor, gerar mais negócios e ser mais competitivo no mercado. Então, esse é o objetivo. E hoje nós temos aí muitos casos de sucesso dentro do setor agropecuário brasileiro, que às vezes você fala uma propriedade, muita gente imagina que uma fazenda tem que ser grande. Não, ela tem que ser produtiva, porque tem fazenda grande em área que basicamente não produz nada, dá muito prejuízo. Ao contrário, nós temos áreas pequenas, altamente produtoras. Então, eu acho que esse estudo de caso é um fato muito interessante e eu tenho certeza absoluta que o caminho que vocês estão trilhando é o caminho certo.
Olha, nós acreditamos muito nisso, né? É por isso que a iniciativa, né, de participar desse grupo. O objetivo é trazer conhecimento, né, e informação de qualidade para o produtor e levar a tecnologia, a inovação e essa ponte, né, essa conexão. Lembrando sempre que todos esses negócios são feitos com pessoas, então nada mais importante do que nós estarmos no campo, ouvindo o produtor e trazendo isso para dentro da indústria, né, para a indústria pensar também em tecnologia e inovação para atender essa necessidade do produtor. Interessante. Laís, é interessante esse trabalho que a Nortene vem fazendo, esse grupo de vocês, esse grupo de trabalho, porque eu acho que é a única forma correta que tem, é você saber sentir as necessidades do produtor e tentar resolver o problema. É assim que a coisa funciona, e não colocar, como diz no linguajar popular, goela abaixo. Exato. Bom, eu conversei com Laís Trova, ela é responsável pela estratégia e inteligência de mercado da Agro Nortene, e se você quiser bater um papo com a Laís e pedir mais informações, basta você entrar no site www.nortene.com.br. Eu tenho certeza absoluta que tem coisas excelentes aí nesse grupo de estudo aí da Nortene. Laís, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de trazê-la mais vezes aqui, inclusive para você falar sobre alguns casos de sucesso, alguns cases, que seria muito interessante. Tá bom? Claro, com certeza. Não faltarão oportunidades, Antônio. Da nossa parte, estou à disposição. Então tá bom. Muito obrigado, um bom dia obrigada. E até a próxima. Até. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos comentar da produção de cana-de-açúcar e também do mercado físico do boi gordo. Os preços seguirão andando de lado na maior parte do Brasil e a oferta de animais continua elevada. E eu vou conversar com Gilberto Marques. Ele é o presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e é o responsável agora, nessa temporada, pela realização da famosa e consolidada Pecuária de Goiânia. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais. Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo. Banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Contagem regressiva para a melhor festa do Centro-Oeste brasileiro. Pecuária de Goiânia 2023. E pra começar com tudo, dia 18 tem Israel e Rodolfo. Israel e Rodolfo, entrada solidária, 1 quilo de alimento ou um agasalho. Israel e Rodolfo, dia 18 de maio, no Parque de Exposição de Goiânia. A mais popular da escola.
vai ter uma hóspede não muito agradável. Eu só quero me encaixar, quero que ela goste muito de mim. Mas quanto mais ela se esforça, Você vira e sai por essa porta aí. Pega um táxi pro aeroporto e pega o próximo voo pra sei lá de onde você veio. mais excluída ela fica. Eu tô me sentindo mal. Deixa ela sentar aqui. Nesta sexta, 11h15 da noite, Garotas S.A. Seja você mesma e não o que os outros querem que seja. Na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre a produção de cana-de-açúcar. A segunda quinzena da safra 2023-2024 ela foi marcada por um ritmo muito mais lento da produção em relação ao ciclo anterior, em função do nível de chuvas mais intensos, que inviabilizam a operacionalização da colheita da cana-de-açúcar. Foram processados até agora 21 milhões de toneladas, frente a 24 milhões da safra 22-23, o que representa uma retração de basicamente 12,5%. Já no acumulado da safra 23-24, que está em andamento, a moagem atingiu 34,8 milhões de toneladas, ante 29 milhões de toneladas registradas no mesmo período do ciclo 22-23, um avanço aí de basicamente 19%. Na segunda metade de abril, 44 unidades, ou seja, 44 usinas, elas deram início à safra 23-24. Ao término da quinzena, agora, permanecem em operação 209 unidades na região Centro-Sul, sendo 197 unidades com processamento de cana, 7 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 5 usinas flex. No mesmo período, na safra passada, havia 184 unidades produtoras em atividade, segundo dados divulgados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única. Em razão das condições climáticas, o ritmo da moagem na segunda metade de abril dessa safra agora ficou aquém do processamento histórico potencial da cana-de-açúcar para o período. Estima-se que as unidades produtoras sofreram uma perda de 10 dias de colheita nesse primeiro mês da safra. E agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi. No mercado físico, os preços seguiram andando de lado na maior parte do Brasil e a oferta de animais continua elevada, mas a balança de oferta e demanda parece mais equilibrada com o boi comum, sendo aí negociado na média, R$ 255 arroba em São Paulo e o boi China na faixa de 265 também em São Paulo, seguindo sem quedas durante o mês, de maio de 2023. Na Bolsa, na B3, o mercado futuro fechou a última quarta-feira em queda e o vencimento para maio encerrou o pregão em R$ 263,15. Números prévios indicam que os países exportadores de carne bovina encaminharam cerca de 150 mil toneladas de carne bovina para a China, agora em abril deste ano, 30 mil toneladas a menos do que o registrado em março deste ano. E o menor volume mensal desde dezembro de 2021, quando o Brasil, o principal fornecedor, passava por cenário parecido com o registrado recentemente com o caso de a EEB atípica, ou seja, a mal da vaca louca. No entanto, nota-se que outros parceiros também reduziram os embarques para o país. A Austrália reduziu para menos de 17 mil toneladas, uma queda de 3 mil toneladas no comparativo, que é o menor patamar desde maio de 2020. E o Uruguai reduziu para 20 mil toneladas, o pior resultado para um mês de abril desde 2020. E agora eu vou conversar com Gilberto Marques. Gilberto Marques é o presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e é o responsável agora, nessa temporada, pela realização da famosa e conhecida e consolidada Pecuária de Goiânia.
Gilberto Marques, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Toninho. Satisfação estar aqui falando um pouco sobre o nosso evento. Vocês viram que, para ficar bem informado sobre o mercado, basta assistir o programa do Toninho aqui, Agronegócio, né? A gente procura levar. Sempre atualizadíssimo. Sempre atualizado. Gilberto, eu sei que não é fácil ser presidente da SGPA, principalmente numa época dessa agora. É um sufoco violentamente enorme por se tratar de uma feira, vamos dizer assim, festiva, muito grande. É claro, festiva e técnica também. E esse ano parece que está assim com força total na parte artística, né? Sem dúvida. E você disse tudo, né? Não é fácil presidir uma entidade com a responsabilidade de trazer diversão para a Goianada, fazer uma festa, né, tão grandiosa como essa. E para isso, Toninho, a gente buscou parceria com um grupo profissional nesse ramo de eventos, né, o Workshow, que soube montar uma programação muito bacana aí para trazer diversão. E depois desses 3 anos de pandemia sem a realização do evento nesse formato tradicional, festivo, né, com bares, boates, restaurantes, os grandes shows, está de volta agora com a programação, com a grade de shows, inclusive com artistas que vêm arrastar multidões aí pelo país afora, né? E eu vou te falar, e é só gente de peso. Peso não é gordo, não, é gente que faz um barulho muito grande. Gilberto, a feira começa para valer mesmo, oficialmente, dia 18 de maio, né? Agora, sexta-feira, né? Isso, a partir do dia 18 começa a programação de shows e o parque vai estar, a partir de então, recebendo, né? E a gente celebra, Toninho, a volta da família para o parque, né? A gente vai ter toda uma programação, né? Inclusive uma programação inédita infantil para receber a família. Lembrando que durante esse período desses 3 anos, continuamos recebendo, realizando o público agropecuário, né? Os eventos técnicos continuaram sendo realizados, mas que agora nós vamos estar recebendo as famílias novamente. E esse evento, que mesmo nesse formato, nós vamos manter toda uma programação voltada para o agronegócio, né? Nós vamos ter ali a exposição de animais, maquinários, de toda leilão. A gente vai ter uma programação de palestras técnicas, cursos diversos, né? Um evento que vai focar muito em tecnologia e até mesmo a realização de negócio através de uma plataforma virtual que nós vamos estar disponibilizando lá durante o evento. Bom, além da parte técnica, como você já falou, vem aí um grupo muito grande de peso na parte artística. Em termos de valores, de ingresso, como é que está a situação desse ano da feira? O ingresso está em R$10 o dia que não tem show e R$60, 30 a meia entrada, né, nos dias que tem os shows. Lembrando que as palestras serão apresentadas, uma programação que vai ser desenvolvida, voltada para o setor agropecuário. Nós vamos estar recebendo esse público na parte da manhã sem precisar pagar bilheteria para entrar no evento. Então, nós vamos estar abrindo essa programação e chamar para que todos que quiserem participar, né, tendo acesso à programação e escolher aquilo que você vai querer participar conosco, pode ir ao parque no período da manhã para poder estar participando da programação. Isso daí é um ponto muito fundamental, porque chega na época vamos dizer, da famosa pecuária, a coisa fértil. É estacionamento que é complicado, é gente demais, quer dizer, tem até alteração de trânsito, esse ano vai ter também ou não? Sempre a gente precisa fazer adequações em volta do parque para poder atender da melhor maneira possível, né? A gente está aí com a presença aí dos principais órgãos da prefeitura, do estado, né? Lembrando, Toninho, que um evento nesse porte, ele não acontece sem um envolvimento do poder público. A gente tem aí grandes parceiros aí do governo de Goiás, né? Prefeitura. Preciso ressaltar aí o quanto o governador Ronaldo tem sido parceiro desse evento, né? A prefeitura, o Rogério Cruz e toda a sua equipe tem
nos apoiado, porque não é fácil, né? Não. E todos reconhecem que o evento ele se tornou a grande festa popular do estado de Goiás, que é realizada aqui em Goiânia, né? E que lotam os hotéis, que traz movimento e movimenta a economia do município. Por incrível que pareça, às vezes muita gente não tem ideia, mas eu tive o privilégio de trabalhar por 8 anos lá na SGPA, isso já há muito tempo, e a gente sabe, com certeza absoluta, a quantidade de dinheiro que gira, vamos dizer, em Goiânia, principalmente em Goiânia, com hotéis. É um negócio fantástico. A quantidade e no comércio também, né? Desde a compra, venda de chapéus, de botinas, cintos, camisas, uma camisa xadrez, as mulheres capricham no seu look aí, que já com a chegada do frio, acaba comprando algumas coisas. Por incrível que pareça, está frio agora. Já está começando um pouquinho, né? Já veio um friozinho de ontem para hoje. É verdade. Bom, Gilberto, esse ano, uma pergunta que até fizeram, que eu fiz, pediram para fazer para você. Vai ter rodeio esse ano ou não? Ô, Toninho, o rodeio nós estamos conversando muito para organizar para a partir do ano que vem. A gente... Porque rodeio é muito caro, né? Uma estrutura... Lembrando que hoje a gente tem uma dificuldade porque os shows precisam terminar até a meia-noite. Então a gente está fazendo adequações na programação para a gente conseguir conciliar rodeio com shows. Aí já começa mas a gente já está conversando com o grupo da Workshow, com o nosso parceiro, para a gente construir para o ano que vem uma programação também voltando com rodeio. Entendi. O rodeio chama muita atenção. Chama muito e agrada, as pessoas amam. Você que está nos acompanhando, eu estou conversando aqui com Gilberto Marques, o presidente da SGPA. Basicamente a feira já começou, já está tendo uma movimentação muito grande lá. Mas ela, para valer mesmo com show, começa agora dia 18. O ingresso para o dia que não tem shows, R$10. Até ao meio-dia, na parte da manhã, que vai ter uma série de palestras técnicas, a entrada é gratuita. E no dia de show, R$60. Então está aí, feito o convite. A feira começa para valer mesmo dia 18 e vai até o dia 28 de maio. Gilberto, eu desejo sucesso, muito sucesso mesmo. Eu sei que é muito difícil, 1000 problemas, e principalmente numa economia que nós estamos passando aí meio complicada, mas eu já tenho ouvido aí que parece que esse ano vai ser para arrebentar a boca do balão. Sucesso, e eu espero dar uma chegadinha lá para te dar um apoio. O que você precisar aqui, nós estamos com as portas abertas, ok? Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para convidar todos, né, para estarem lá. A gente já, desde o final de semana passado, a gente está recebendo público lá com a exposição, com as provas do Manga Larga Marchador. Ontem nós tivemos a cavalgada, esse final de semana com provas equestres. E a partir do dia 18 nós temos uma programação muito especial para a Goianada aí curtir e estar conosco lá nesse momento. Tá ok. Obrigado, Gilberto. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. E nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.